E hoje mais um vídeo bem educativo aqui no seu domingo, uma aula mesmo aqui para você e até atendendo a pedidos aqui para eu trazer alguns insights da análise fundamentalista. Então hoje eu vou trazer uma análise, eu vou usar a empresa Vale aqui como exemplo, mas nesse passo a passo que eu vou passar para vocês aqui nessa aula serve para você aplicar e analisar quase todas as empresas da bolsa, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou usar aqui o Status Invest, mas você pode usar aí o Investidor 10, pode usar o Fundamentos, o Análise de Ações, enfim. Aqui é um norte para você poder identificar ali os descontos, né? Ou simplesmente identificar que é uma empresa para você sair fora. Lembrando que para você conhecer o negócio das empresas é aqui no RI das empresas, tá? Tá vendo aí, ó, RI da Vale, RI da Petrobras, RI da Transmissão Paulista, enfim. O RI tem as informações do negócio além dos balanços. E aqui nesses sites aqui, ó, de indicadores tem a compilação dos indicadores que vem lá dos balanços das empresas. E por aqui a gente consegue embasar, né, fazer um esboço aqui do estudo inicial, tá certo? Mas nunca use esses sites aqui cegamente sem antes conhecer o negócio das empresas. Mas vamos lá, começando aqui primeiramente, você observa, ó, o movimento das cotações da empresa, não só a variação em 12 meses, mas também o preço atual e a mínima e a máxima, né? O movimento da cotação é importante a gente acompanhar porque interfere em alguns indicadores conforme nós vamos ver à frente, tá? A gente vai entender a partir de agora, lembrando que a Vale é o exemplo que eu estou usando aqui, mas você pode me acompanhar aí com outra empresa que você estiver estudando também, que você estiver querendo analisar. Mas vamos lá, começando pelo Dividend Yield. Esse indicador aqui, no caso da Vale, significa que a empresa pagou aí cerca de 11% em dividendos nos últimos 12 meses, né, com base nas cotações atuais. Por isso que eu disse que a cotação interfere. Então aqui é quase sempre uma pegadinha, tá, para qualquer empresa, principalmente com empresas cíclicas. Isso não quer dizer que a empresa vai pagar esse yield nos próximos 12 meses, porque o preço da ação interfere aqui nesse indicador todo dia. O que você pode fazer é olhar o histórico dele, e aí você vê se é algo consistente ou muito volátil. Então a gente vê aqui nesse exemplo aqui que eu estou usando a Vale, é bastante volátil, o que já nos remete, né, que é uma empresa de perfil mais cíclico, que tem seus lucros afetados por algum motivo e também tem as cotações afetadas por esses ciclos e reflete aqui na volatilidade do yield. Então, geralmente, empresas com yield oscilante têm lucros oscilantes e isso é um ponto de atenção. Mas nós vamos à frente, vamos buscar algo positivo e mais concreto para tentar achar ali o desconto e você faz o mesmo aí com a empresa que você estiver analisando. Vamos agora olhar o PL, que significa, né, de modo simplista, o tempo em que se recuperaria o investimento caso essa empresa distribuísse todo o seu lucro para o acionista. Então, você olha aqui e pensa, talvez, né? Bom, 7,2 vezes, são 7 anos aí arredondando, né? É pouco tempo. Mas será que tem como ficar ainda mais barato? Ou será que pode ficar ainda mais caro? O que seria caro ou barato aqui nessa interpretação? Aí você abre aí para ver o histórico desse indicador e observe que ele está nos últimos 2 períodos entre 7,3 vezes aproximadamente. Mas aí você olha 2 períodos atrás e observa que já esteve bem mais descontado, né? Em 3,3 vezes, 4,4 vezes. Aí sim foi um baita desconto, né? E às vezes aqui nesse ponto o investidor pode pensar assim: eu não vou comprar agora, então eu vou esperar voltar para esses PLs aqui bem mais baixos e aí ficar esperando talvez até eternamente. Só que para voltar para esses PLs aqui, não necessariamente a cotação tem que cair, tá? Esse é o detalhe, mas sim o lucro da empresa que precisa aumentar. Se a cotação cair e o lucro não cair ou aumentar, aí sim, excelente. Mas entenda que você que gosta de olhar o PL aí para tomada de decisão, entenda que a lógica dele não é cotação caindo, mas sim lucro da empresa subindo. É isso que deixa esse indicador descontado. Por que a gente conclui isso? Olhando aqui para o lucro por ação. Veja que o PL descontado que a gente viu agora aí de 3, 4 vezes foi porque o lucro por ação disparou naquele mesmo período. Olha só. Então é o que eu bato na tecla aqui. A ação descontada é a ação que aumenta o lucro. Quanto mais lucro, mais desconto.
Só que você não pode ficar travado só nesse racional aqui também, porque senão você perde a oportunidade. Porque se você pensar só nessa linha aqui especificamente, nesse sentido a ação estaria cara, ou estaria ficando mais cara, porque o LPA está caindo e o PL está subindo. Nesse sentido, não é isso que eu quero. Então a gente precisa ir além para entender se o conjunto de fatores nos direciona para um desconto, nos direciona para uma boa empresa. E aí a gente pode olhar para o preço sobre valor patrimonial, que significa o quanto mais ou menos, né, o mercado está pagando em bolsa em relação ao patrimônio da empresa. Então, 1,5 vezes, que é o nosso caso aqui, significa que a cada R$1 de patrimônio da empresa, o mercado está pagando em bolsa R$1,50, ou seja, está pagando 50% mais do que ela vale em patrimônio. Então aqui a gente já tem um desenho importante para a gente refletir. Se num primeiro momento eu tinha ou eu tenho um PL onde o principal fator a se considerar é o lucro, aqui no preço sobre valor patrimonial é o fator cotação que predomina no indicador. Então se eu tenho esse indicador caindo e aí eu vou lá no PL de novo e vejo que ele não está subindo na mesma proporção da queda do preço sobre valor patrimonial, vejo que ele está estável aqui nos dois períodos, enquanto lá ele segue em queda no preço sobre valor patrimonial, eu posso dizer então que dá para ver uma assimetria, vamos chamar assim, né, no sentido de diferença, de discrepância na direção desses indicadores. Porque enquanto um está caindo, refletindo a queda das ações, o outro que reflete o lucro, ele está estável, me dizendo que os lucros da empresa estão estáveis. É isso que eu estou procurando, estabilidade ou aumento de lucro com cotações em queda. Esse já seria um racional que me leva a crer, né, em um desconto olhando para o lado do valuation. Deu para entender esse racional até aqui? Calma que ainda tem mais, né? A gente não para por aqui. Lembrando que esse racional, esse exercício aqui que a gente está fazendo, você pode fazer para qualquer empresa. Eu estou usando aqui a Vale como exemplo, mas você poderia estar usando qualquer outra empresa da Bolsa, tá? E se você gosta, né, de análise fundamentalista, eu tenho um treinamento também passo a passo sobre análise fundamentalista. Eu sempre deixo o link na descrição. Mas agora, para a gente fechar aqui nos principais indicadores de valuation, eu posso passar agora para o EV/EBITDA. Isso aqui muitos investidores nem olham e é o principal indicativo, né, indicador para a gente analisar a maioria das empresas, tá? Por quê? Veja só, se antes a gente estava focado em lucro, especificamente o lucro líquido, aqui olhando para o PL, e também queda das ações, olhando preço sobre valor patrimonial, agora a gente vai focar nas operações da empresa, na capacidade de geração de resultados. Ou seja, uma empresa pode ter o seu lucro ofuscado por diversos eventos, inclusive eventos não recorrentes e também por resultado financeiro. E aí quando você olha para a EBITDA, você exclui boa parte desses eventos porque ele reflete a parte operacional do negócio da empresa e é até uma aproximação aí da geração de caixa dessa empresa. E lá na frente acaba refletindo em robustez, vamos chamar assim, do balanço. Então olhe para EV/EBITDA na sua análise. Não ignore esse indicador. Aqui ele nos diz com quantos EBITDAs, né, seria possível pagar o valor de firma da empresa. Enquanto menor, melhor, porque significa que em menos tempo eu pagaria, né, ou em menos tempo eu recupero o investimento feito aí para comprar essa firma, imaginando esse exemplo. Perceba que ele está sinalizando essa queda, o que indica que a geração de EBITDA, vamos chamar assim, está maior do que o período passado, né? Ou seja, ela está gerando mais resultado operacional do que o período passado. É isso que a gente quer. Nessa ótica, sinaliza que a empresa está ficando barata frente ao valor de firma, com o resultado operacional melhorando. E mais uma vez, é isso que eu quero. Então até aqui a gente já concluiu que o dividend yield não é tão importante para uma análise de indicadores, porque ele é muito afetado pela cotação, pelo dia a dia no mercado, e se a empresa for cíclica, ele pode até induzir você ao erro. E ele por si só não tem relação com desconto, mas quando a gente olha para PL, preço sobre valor patrimonial, e EV/EBITDA, nós encontramos sinais positivos aí para começar a considerar o desconto dessa empresa olhando a parte do valuation. E agora nós vamos para o próximo crivo que a empresa tem que passar na sua análise, que são os indicadores de endividamento. Aqui a gente vai buscar atestar a saúde financeira da empresa. Então a gente pode começar com o indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido, e aqui para a Vale, que é o nosso exemplo, né, significa que ela tem 30%, arredondando aqui, 30% do patrimônio comprometido com dívidas. Essa é a leitura desse indicador. Mas isso é muito pouco, isso é muito, é bom, é ruim? A dica aqui para você é avaliar caso a caso, setor
setor a setor. No caso aqui da Vale, como é uma empresa de commodities, o ideal é a empresa não ultrapassar essa média aqui, ó, porque sempre que ela esteve abaixo desse grau de alavancagem, vamos chamar assim, ela reportou lucro. Só nesse pico aqui, onde ela ficou bem acima da média, ela reportou talvez o seu maior prejuízo histórico. Então, empresas de commodities passou ali de 50% do patrimônio comprometido com dívida, seria aqui, no nosso exemplo, 0,5 vezes, é você olhar com mais atenção. Se está muito perto de 100% ou passou de 100%, no caso passou de 1, que teria que estar aqui, né, o número 1, significando 100%, é um negócio de risco. Certeza que é. Ou você fica fora ou toma mais cuidado. Mas aqui para a Vale está tranquilo. Depois disso, a gente pode olhar para a dívida líquida sobre o EBITDA, que é a dívida líquida da empresa dividido pelo EBITDA. Ou seja, com quantos EBITDAs ela conseguiria pagar as suas dívidas. Dívida de curto prazo. Aqui no caso da Vale, ela não precisa de nenhum EBITDA cheio para isso. 70% de um EBITDA, arredondando aqui, ela já paga a sua dívida líquida se ela quiser. Então, é isso que eu quero. Empresa endividada lucra menos, porque ela paga mais juros. Empresa endividada é mais arriscada, geralmente não paga bons dividendos. E empresas de commodities, principalmente endividadas, é pior ainda, porque aumenta muito o risco ali de ter um prejuízo. Mas não é o caso aqui da Vale. Até agora a gente concluiu que ela não está endividada. E aí, para tirar a teima dessa questão da posição financeira, né, da robustez ali do balanço, eu posso olhar também para o indicador liquidez corrente. Aqui a gente pode atestar se a empresa tem um balanço sólido e seguro mesmo de fato, né? E até mesmo gerador de caixa, porque aqui leva em conta os ativos e passivos de curto prazo. Do lado dos ativos seria o caixa da empresa, contas a receber, né, que vira dinheiro no curto prazo, e o estoque também, que se ela vender, vira caixa ali imediato. Enfim, são disponibilidades ali no curto prazo, lembrando que esse racional aqui é para qualquer empresa, tá? Não é só para Vale. E isso dividido pelos seus compromissos de curto prazo, né, as dívidas de curto prazo, gera aqui para nós a solvência da empresa, né, formada por esse indicador que a gente está analisando agora. Então, como ele está em 1,12, significa que para cada R$1 de dívidas eminentes da empresa, ela dispõe de R$1,12, ou seja, ela paga e ainda sobra ali um dinheiro. Então, é uma empresa que tem liquidez, não é uma baita liquidez, mas ela não precisa se alavancar, por exemplo, bruscamente aí para pagar algo inesperado que venha a surgir. A conclusão dos 3 indicadores aqui significa que ela tem gordura para queimar se caso for preciso. Então, até aqui a gente concluiu que é uma empresa que sinaliza um desconto no valuation, nessa primeira parte que a gente analisou, e esse desconto ele é embasado, né, ele é reafirmado olhando aqui para o balanço sólido que a gente atestou, avaliando os indicadores de saúde financeira. Lembrando que esse estudo, mais uma vez, você pode aplicar para encontrar o desconto, a saúde financeira da maioria das empresas da bolsa, tá? Mas ainda não acabou. Tem mais. Agora, depois disso, a gente pode olhar aqui os outros 2 indicadores também que são importantes, que atestam a margem de lucro operacional e lucro líquido do negócio, né? Que é o que sobra aí para a empresa depois da fritada dos ovos, vamos chamar assim, que é a margem EBITDA, que é EBITDA dividido pela receita líquida, ou seja, quanto maior o EBITDA, maior tende a ser a margem EBITDA. Significa que ela tem um negócio que gera lucro e também que ela consegue segurar ali seus custos de produção para não corroer as margens de lucratividade operacional. E aí, como que eu sei se essa margem é uma margem boa ou ruim? O ideal aqui é você comparar com outra empresa do mesmo setor. Eu prefiro olhar direto, né, esse indicador direto lá no RI da empresa, atualizado conforme o último trimestre. Então veja que no primeiro trimestre aí, né, de 2024, a Vale teve 41% de margem EBITDA. E a CSN Mineração, por exemplo, que é o mesmo negócio, teve 40% de margem EBITDA, ou seja, o negócio é idêntico, por isso a margem é semelhante. Então eu concluo com essa comparação que está normal, faz parte do negócio aí trabalhar com esse tipo de margem operacional. Então, na sua análise, para você decidir se investe, por exemplo, em Vale ou em CSN, você tem que fazer esse processo todo que a gente está fazendo aqui com todos os indicadores e comparando, né, os indicadores de uma empresa com os indicadores da outra. Aqui eu fiz só com a Vale para você entender um pouco do significado deles e da relação com o balanço da empresa. Mas você só conclui se uma empresa é mais barata ou é melhor do que a outra comparando. E assim
é válido para qualquer empresa da bolsa, tá? Não se apegue só em Vale, repetindo aqui apenas um exemplo. E por fim, a gente tem então a margem líquida para a gente analisar, que é a margem de lucro da empresa de fato, né? O lucro líquido dividido aí pela receita líquida. Então, depois de deduzido, né, todos os custos aí, né, as despesas operacionais para chegar no EBITDA, depois a depreciação e amortização até chegar no EBIT e depois os juros da dívida e impostos, a gente chega no lucro líquido, que dividido pela receita líquida gera para nós aí a margem líquida da empresa. Geralmente uma margem líquida considerada boa é acima aí dos 10%, mas para você saber se é boa ou não de fato para aquela empresa que você está analisando, aí mais uma vez tem que comparar com a do concorrente. Se a margem for parecida, é normal do negócio, igual a gente viu agora há pouco com a margem EBITDA. Se for uma margem muito discrepante, muito diferente, tem que analisar mais a fundo para saber lá no RI da empresa, porque talvez uma está pagando muitos juros e aí está perdendo margem de lucro, ou talvez a que está com a margem muito alta pode ter recebido algum não recorrente no seu balanço, né? Pode ser uma venda de algum ativo que ela fez ou alguma reversão tributária, por exemplo, algo que não tem a ver com o negócio. Isso acontece muito, tá? E aí acaba distorcendo os indicadores aqui e faz você cometer erro na sua análise. E por isso que essas questões você só vai conseguir descobrir no RI das empresas, onde tem essas informações detalhadas, e é por isso que eu repito, né? Os indicadores apenas eles não são suficientes. Eles te dão um norte para você achar as brechas e os pontos fortes e fracos para você poder explorar lá no RI posteriormente. Eles não te falam de fato o que está acontecendo na empresa. Bom, mas aí antes da gente encerrar, talvez você vai analisar, por exemplo, uma empresa de crescimento. Não é o caso aqui da empresa de hoje. A gente está falando da Vale, não é uma empresa de crescimento, mas se você está querendo buscar por empresas de crescimento, é importante explorar também outros indicadores, como o ROIC, né, que leva em conta aqui já as dívidas da empresa, né? A gente mostra o quanto que essa empresa está conseguindo crescer com capital de terceiros. É um indicativo muito importante para avaliar ações de crescimento, assim como os indicadores de crescimento de lucros e receita propriamente ditos, né? E principalmente também não esquecer do EBITDA, porque talvez a empresa ainda não dá lucro, mas ela já gera EBITDA, ou seja, ela já tem resultado operacional. Para a ação de crescimento, são pontos importantíssimos para você estudar, tá? A fim de você encontrar boas oportunidades do mercado. Então, eu creio que seguindo um pouco aí dessa lógica, dessa metodologia, você já vai conseguir encontrar boas oportunidades na bolsa de valores, ou no mínimo aí você vai fugir das encrencas, tá? E se você chegou até aqui e quer aprender mais, se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos e a gente se fala em próximas aulas. Bons estudos!